Senhores, 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 eu gostaria de lembrar que hoje, today, right now, é dia que a gente geralmente assiste coisas aqui, certo? Hoje a gente vai ver o vídeo da história do Dark Souls 2, antes da gente ir pro 3, perfeitamente. Mais uma vez peço, reforço, né? Que dê um pulo lá no canal de cortes. A gente tá com o vídeo da história dos Power Rangers agora, do Iceberg. E recentemente soltamos também o vídeo aqui, ó, da história do Dark Souls 1. Lembrando que a gente vai ver agora do 2, beleza? No mais! Outra coisinha. Cara, por que o chat de vocês não tá... eu tô no errado. É agora aqui. Agora tá certo. Agora vocês estão aqui, tá vendo? Vocês estão bem aqui, hein? Futuramente, reza a lenda, diz o mito, que quando vir uns comentários pontual rochedo, a gente vai pontuar aqui o chat daqui, a gente vai dar um zoomzinho pra dizer, ó, não sei o que. Coisas que a gente tem que ver com o editor, né? Afinal de contas o bichinho é um só, também não posso exigir muito dele. Mas por sinal, o Anderson, muito obrigado, velho. Acredite, você tem feito um trabalho do cacete, velho. Todo mundo passa um feedback bom do canal de cortes, então eu só tenho a agradecer ao Anderson. Afinal de contas, foi ele que topou ir pra essa loucura aqui comigo, né? Senhores, antes da gente começar de fato o vídeo do Dark Souls 2, já tá aqui na bala. Eu queria ver um vídeo antes. A gente vai chegar no 3 ainda. Eu queria ver um vídeo antes com vocês. É de um canal que eu gosto muito. Quem assiste a live tá ligado. Esse aqui, ó, Semideus. Ele soltou um vídeo, meu irmão assistiu, eu não assisti ainda. Que é esse aqui, ó, o Iceberg de Paleontologia e Arqueologia, certo? Canal Semideus, lembrando que os próximos vídeos aqui pra frente lá no YouTube, eu vou deixar o link do original na descrição, certo? Canal do Semideus, quem puder dar uma conferida, o conteúdo do cara é bom. Inclusive, curiosidade aí, ó, curiosidade legal. A maioria, entenda a maioria como uma boa porcentagem dos icebergs BR, assim, bem não, os icebergs do... porra que pariu, que existem no Reddit, tem dedo dele no meio, porque ele é muito entusiasta do assunto. O que é um iceberg, Buda? É literalmente você pegar determinado tema e tal qual um iceberg, não, isso aqui não é um... é um iceberg. Daqui da ponta é os assuntos mais rasos, as coisas tíbias que geralmente se sabe. E aqui pro lado da base é onde vai ficar a coisa mais obscura, que é um negócio que ou não faz sentido, ou nunca existiu, ou teoria, ou algo muito escabroso, que envolva geralmente coisas nada a ver, beleza? Vamos em frente. Inclusive, eu já vou aproveitar aqui a live para fazer um negócio que eu tenho que ter feito há muito tempo atrás, tá? Me cobraram aqui, ó. Calma, aqui, ó. Vou usar essa tela aqui, tá bom? Ei, você aí! Você mesmo. Se você curtiu esse vídeo desgraçado, dá um likezinho, deixa um comentário. Compartilha pra nós. Um cheiro. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg daqui do canal. No vídeo de hoje estaremos explorando o iceberg da arqueologia e o da paleontologia, que são duas áreas de estudos distintas que têm algumas semelhanças. A arqueologia é o estudo da história humana feito através de artefatos. Caramba, velho, é assim que é os ancestrais dos cearenses. Ei! E construções que foram recuperadas do passado através de processos como coletas e escavações, enquanto a paleontologia estuda a vida que já existiu no planeta Terra, através principalmente de fósseis, tendo um foco em vida que existia na Terra antes do surgimento da raça humana. Essas são duas áreas que me interessam bastante, então eu achei que seria legal fazer um iceberg sobre elas. Afinal, existe muita coisa obscura e interessante sobre essas duas áreas. Para esse vídeo eu estarei usando alguns icebergs que eu achei pela internet, que todos eu irei deixar aí embaixo na descrição desse vídeo. E vale dizer que existem 3 outros vídeos aqui no canal que podem ser
servir de complemento para esse, que são esses que estão aparecendo na tela. Então, caso você não tenha os visto, eu recomendo bastante. E agora, sem mais explicações, vamos conhecer o iceberg da arqueologia e paleontologia. Obrigado, Zumbi. Boa tarde, Zé Ju. Você tá bem, negão? Os Jardins Suspensos da Babilônia. Os Jardins Suspensos foi uma suposta estrutura que teria sido construída na cidade da Babilônia, atualmente a cidade de Hilla, no Iraque, que estaria de pé por volta de 600 anos a.C., durante o império do rei Nabucodonosor II. Apesar de existir a ideia que os jardins tenham O bicho é tão brabo que ele tem um relógio Cássio, né, velho? sido construídos alguns anos antes. Os jardins eram descritos como uma série de terraços elevados que sustentavam jardins com a vasta vegetação, tendo flores e plantas de várias partes do mundo. Esses jardins eram irrigados por um complexo sistema de canais de água que eram muito à frente da tecnologia do seu tempo. Segundo a história, Nabucodonosor teria criado os jardins para agradar Pô, Nabucodonosor tinha um relógio Cássio, a mulher dele dava um tiro no bong. Aí é foda, velho. Por isso que a Babilônia é loucura. a sua esposa, a Amites de Média, já que a estrutura serviria para lembrá-la da sua terra natal. Supostamente, a beleza dos jardins era tão grande que o poeta grego Antípatro de Sidon nomeou os jardins como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E hoje, os jardins são a única estrutura dessa lista que não sabemos com certeza se realmente existiu. Afinal, não existem evidências arqueológicas que comprovam sua existência, mesmo que os jardins tenham sido descritos em documentos antigos. Na verdade, existe uma teoria que aponta a possibilidade dos jardins suspensos não terem sido construídos na antiga Babilônia, mas sim na capital do Império Assírio, a antiga cidade de Nínive, que também hoje é o atual Iraque, construído possivelmente no reinado do rei Sanaqueribe, em meados dos anos 700 a.C. Alguém tinha me dito que os assírios, eu acho que foi quando eu tava no primeiro ano, meu professor falou que os assírios eles eram doideira, velho. O povo lá era sanguinolêncio. Mas não é isso não. Eu sou um pouco burro, burro que sou, eu tenho que fazer essa pesquisa junto com vocês aqui, até porque se alguém não souber vai ficar sabendo agora. Quais eram as antigas 7 maravilhas do mundo? A Grande Pirâmide de Gizé, o Mausoléu de Helicarnasso, Estátua de Zeus em Olímpia, os Jardins Suspensos da Babilônia, o Farol de Alexandria, o Templo de Ártemis, Colossos de Rhodes. Beleza, tá bom. Se me perguntar, eu vou esquecer daqui 2 dias, mas tudo bem. Já que existe a história que ele teria construído um palácio com jardins bem semelhantes aos jardins suspensos, mas ainda não se sabe se os jardins suspensos da Babilônia realmente existiram. O Exército de Terracota. Esse é o nome de uma coleção de estátuas que representam soldados do primeiro imperador da China, o Qin Shi Huang. Essas estátuas estão... Você, desgraçado, você que lê Records of Ragnarok, não é o cego que brigou com o fulano, não. É o cara que unificou a China, tá? Isso eu sei por quê? Porque eu leio Kingdom e eu tô vendo essa história. Guardadas em seu túmulo desde 210 ou 209 a.C. E eles foram construídos para proteger o imperador no pós-vida. Esse túmulo ficou perdido por séculos, sendo novamente descoberto em 1974 por fazendeiros locais na cidade de Xi'an, na província de Shanxi. Imagina você, fazendeiro, sei lá, vai arar a terra, aí, sei lá, dá uma enxadada no chão e a enxada bate em alguma coisa que você diz, olha, isso aqui não é solo. Aí você cava um pouquinho, vê uma cabeça de um soldado de barro. Meu irmão, você é doido, velho. No norte da China. As estátuas representam figuras como soldados, arqueiros, carruagens e cavalos, tendo mais de 8.000 figuras, e é hoje considerado um patrimônio mundial da Unesco. Demais, Michogan.
Novos dinossauros. Esse é o nome dado a um tipo específico de criptídeo que parece muito fisicamente com um dinossauro. Criptídeos, para quem não sabe, são criaturas que não têm a sua existência confirmada, apesar de existirem relatos de encontro com elas. Os novos dinossauros seriam espécies que teriam sobrevivido até a modernidade, não sendo catalogado pela ciência. Um dos mais óbvios que entra nessa categoria seria o clássico monstro do Lago Ness, que é uma criatura que acredita viver em um lago do mesmo nome localizado na Escócia, que, baseado na sua descrição e em supostas imagens da criatura, ela é muito comparada a um plesiosauro. Também existe o Mokele Membe, que é um criptídeo que acreditam viver nas margens e pântanos próximos ao rio do Congo, na África Central. A criatura foi descrita por algumas tribos que habitam a região como um animal semi-aquático com um longo pescoço, muito semelhante a um brontossauro ou outros espécimes. O curioso é que, assim, não sei se vocês estão ligados, né? Assim, talvez meu raciocínio seja meio bosta, 100%. Mas imagina o seguinte fato: dois lugares totalmente diferentes da Terra viram um ser que se assemelha muito a isso, tá ligado? A esse tipo de dinossauro, não, apesar que um é marinho e outro é terrestre. Mas não é meio bizarro, assim, o fato de que dois lugares, duas pessoas diferentes viram com bichos teoricamente parecidos, né, véi? É por isso que acredita-se muito, um exemplo, muita gente ainda bota fé que existem dragões. Por quê? Porque como é que diversas culturas no mundo, seja você europeu, seja você asiático, vários lugares, acreditam que existem répteis que cospem fogo. Mas você é do raio que o parte e eu sou da puta que pariu, tá ligado? É isso que é estranho, mas enfim, vamos em frente. Do grupo dos saurópodes. A arte mais antiga da história. Esse é um tópico ainda bastante debatido, afinal não se tem certeza qual é a peça de arte mais antiga feita por mãos humanas. Porém, existem alguns candidatos, como é o caso de uma pedra encontrada na caverna de Blombos, na África do Sul. Essa pedra possui alguns riscos nela que acreditam tenha sido feita por mãos humanas. Os arqueólogos acreditam que essa peça teria sido feita há mais de 70 mil anos atrás, por um dos primeiros Homo sapiens. Mas quando tiramos o Homo sapiens da jogada, também podemos encontrar algo que podemos chamar de arte feita pelos ancestrais do ser humano, como é o caso dessa concha encontrada na Indonésia, que possui alguns riscos em zigue-zague na sua superfície, que acreditam terem sido feitos por um Homo erectus há mais de 500 mil anos atrás. E em outra vertente temos, por exemplo, uma das possíveis primeiras representações humanas na história, que no caso é a Vênus de Berek-Hat-Ram, encontrada próximo às colinas de Golã, na atual Síria e Israel, que parece representar uma figura humana feminina. Ela é datada de entre 280 mil. É meio difícil concluir isso, porque isso é... Será que isso não é muito daquela coisa ali que tipo você vê... Pronto, eu esqueci o nome dessa desgraça. É tipo você lê o nome da Coca-Cola ao contrário, tá escrito Alô Diabo, tá ligado? É ver coisa onde não tem, não sei. Há 250 mil anos atrás, feitos novamente possivelmente pelos primeiros humanos a pisarem na Terra. Esqueci o nome, Nani, mas eu tô ligado que você tá falando. Hobbits. Hobbits são criaturas criadas pelo autor J.R.R. Tolkien para o seu mundo ficcional, apresentado em obras como O Hobbit e O Senhor dos Anéis, obras que provavelmente você já ouviu falar. Sua característica principal é ter uma baixa estatura quando comparado a um ser humano. Mas se eu te dissesse que em algum momento aqui na Terra os Hobbits realmente existiram? Quero dizer, mais ou menos. É conhecida a ideia de que o Homo sapiens conviveu por um tempo com outras espécies de hominídeos, como é o caso dos Neandertais e dos Denisovanos. Porém, outro hominídeo que viveu junto dos nossos ancestrais foi uma espécie que ficou conhecida como Homo florensis. Eles foram descobertos bem recentemente, em 2003, quando ossos de indivíduos dessa espécie foram inicialmente encontrados em uma caverna chamada Liang Bua, localizada na Ilha das Flores, na Indonésia. Segundo esses achados, o Homo florensis vivia na região até mais ou menos 50 mil anos atrás, se limitando apenas à Ilha das Flores. Eles mediam até 1 metro de altura
altura. Daí que surgiu a comparação com as criaturas da Terra-média, que inclusive eles são informalmente chamados de hobbits ou hobbits da floresta. Não se sabe exatamente como eles surgiram, mas existe a possibilidade deles terem evoluídos do Homo erectus, tendo suas características geradas do seu isolamento na ilha. O grafite de Alexamenos. Esse é o nome de um desenho gravado em gesso encontrado em uma parede em Roma, na Itália. Esse grafite mostra o que acredita ser um desenho de Cristo crucificado com uma cabeça de burro, enquanto um indivíduo parece o idolatrar. Existem escritos em grego abaixo do desenho que dizem algo como Alexamenos adora o seu Deus. Não se sabe quando esse grafite foi feito, mas estimam que ele teria sido feito... Eu soube disso aqui recentemente, é porque assim, a hora da minha barrigada é hora de cultura, né? Eu vejo muita aleatoriedade e eu tinha visto isso aqui e no vídeo o cara tinha dito que esse aqui, na teoria, foi o primeiro grafite da Terra, tá ligado? A primeira pichação que se existiu. Durante o ano 200 na Roma Antiga, época em que o cristianismo ainda sofria bastante perseguição. Logo se acredita hoje que esse desenho teria sido feito como uma espécie de sátira aos primeiros cristãos, mas em específico esse indivíduo chamado Alexamenos. Esse grafite também é considerado uma das primeiras representações de Jesus. O Homem de Nebraska. O Homem de Nebraska é, como ficou conhecido, um suposto hominídeo que foi identificado por apenas o fóssil de um único dente que foi encontrado por Harold Cook em 1917 no estado americano do Nebraska. Essa descoberta começou a gerar especulações da existência de um hominídeo e um possível ancestral do ser humano que vivia nas Américas. Na época, essa suposta espécie ganhou o nome de Hesperopithecus Harold Cook. Como dá pra ver, o cara que teria descoberto esse fóssil deu o nome da espécie baseado no seu próprio nome. O problema é que a comunidade científica sempre duvidou dessa descoberta e achava algo muito precipitado dizer que aquele dente pertencia a um hominídeo. Logo, em 1927, foi descoberto que, na verdade, aquele dente pertencia a um indivíduo de uma espécie extinta de Thalassildius, que é uma família de porcos que vive nas Américas. O dente em questão pertencia a um Prostenopus. Logo, hoje é certo que o tal Homem de Nebraska nunca existiu. A Ilha Wookie. Essa é uma ilha localizada no sul do território da Nova Escócia, no Canadá, que é alvo de inúmeras especulações que falam sobre tesouros escondidos na ilha. Muitos apontam que a Ilha Wookie guarda tesouros perdidos de piratas infames, como William Kidd e o Edward Teach, o famoso Barba Negra. Há até a ilha ser o lugar onde está escondido a Arca da Aliança e outros artefatos sagrados. Esse bagulho de Ilha Wookie aí, ela só serve para alimentar o Discovery Channel, o History. Porque não é possível que... Bicho, eu vejo coisa disso, acho que desde 2010, velho. E a gente tá em 2024. Não é possível que até hoje nunca dê nada porra nenhuma de lá não, velho. Como o Santo Graal e o Tesouro dos Templários. Tem até histórias que dizem que os escritos originais de William Shakespeare estariam localizados lá. Essas lendas atraem diversos caçadores de tesouro para a ilha que fizeram inúmeras tentativas de encontrar algum tesouro nela. Todas as tentativas não foram bem sucedidas, tendo até pessoas que morreram na ilha buscando seus tesouros. É dito que toda vez que eles fazem um buraco tentando encontrar algum tesouro enterrado, esses buracos eram inundados por água, impossibilitando cavar mais fundo. Alguns até dizem que isso seria um mecanismo criado para proteger os tesouros escondidos na ilha. Eu chamo isso de burrice. A bateria de Bagdá. Esse é o nome de uma bateria encontrado próximo a Bagdá, no Iraque, que data de mais ou menos 250 anos antes de Cristo, datada do Império Parta, e descoberto pelo arqueólogo alemão Wilhelm König em 1936. Esse objeto chama atenção por parecer uma célula galvânica
ou seja, uma bateria elétrica, feita há mais de 2.000 anos atrás. A bateria de Bagdá é um vaso de argila com cerca de 13 centímetros de altura que possui dentro dela um cilindro de cobre com uma barra de ferro em seu interior. O que intriga alguns arqueólogos é o fato de, apesar desse artefato realmente funcionar como uma bateria, obviamente não existia nada movido a energia elétrica naquela época que necessitasse da bateria. Logo, a sua função é hoje motivo de debate, levantando possibilidades da bateria ter um uso em rituais religiosos ou na medicina, mas não se sabe ao certo. A bateria de Bagdá também é considerada um out of place artifact, ou um artefato fora do seu tempo, também conhecidos como UPARTs, que é um grupo de objetos antigos misteriosos que parecem ser muito à frente do seu tempo. Muitos deles, a sua função é desconhecida. Isso aí é intrigoso, é intrigoso. Tipo, por que Satanás teria uma pilha em Bagdá? Uma pilha! Estamos falando de uma pilha em Bagdá. Naquela época não tinha TV, não tinha nada. Quando vê isso, nem essa aí a função da parada, tá ligado? Quando pensa que não, a gente usava isso aí pra armazenar azeite. Tá ligado? O mamífero mais antigo da Terra. Essa também é uma pergunta um pouco difícil de responder. Sabemos que as mais antigas formas de vida que viveram fora da água no planeta eram anfíbios e répteis, com os mamíferos chegando um pouco depois, durante a Era Mesozoica, iniciada há mais de 200 milhões de anos atrás. E um dos mamíferos mais antigos que conhecemos se trata do Brasilodon, que tem o nome científico Brasilodon quadrangularis. Ele era semelhante a um roedor, e esse animal andava na Terra há cerca de 220 milhões de anos atrás. Inclusive, assim como seu nome entrega, ele vivia no que é hoje o Brasil. Na verdade, ele foi descoberto graças a esforços de paleontólogos britânicos e brasileiros, encontrando seus fósseis no Rio Grande do Sul. Os seus fósseis foram encontrados durante os anos 2000, mas só foi em 2022 que ele foi classificado como uma espécie nova. Bicho, o foda é quando a gente descobre qual é a parada. Quando a gente finalmente descobre um negócio legal, um catita aqui, ó. Na loja da Seaway, escamando cheio de prata, ativando o modo rato, conquistei a funcionária. Porra, brasileiros encontrados da Terra. Esse é o nome dado a uma pintura a fresco danificada encontrada na atual Jordânia em um castelo do deserto chamado Qasr Anha. Essa pintura foi feita quando o território fazia parte do califado de Omíada, entre os anos de 700. Qual os dinossauros que tinha no Brasil? Os mamíferos brasileiros? Rato. Devia ser brasilienses, rato manucu, né, velho? 710 a 750. A pintura representa talvez os 6 homens mais poderosos de seu tempo, mas devido aos danos da pintura, que tem mais de 1300 anos, muitas das figuras representadas hoje são um mistério. Um dos reis que pode ser identificado é o rei Roderick, ou rei Rodrigo, um monarca visigótico que governou a Península Ibérica entre 710 a 700. Já chateado, triste por isso que é gótico, né? Ele morreu quando o próprio califado invadiu a Ibéria a conquistando, transformando a península em domínio muçulmano. Outro rei presente no afresco é o imperador desconhecido do Império Sassanida, atual Irã e Iraque e outros países. O rei Najassi, do Império de Aksum, atuais Etiópia, Eritreia e Sudão, que governou de entre 614 a 630, e um imperador bizantino desconhecido, sendo possivelmente o imperador Justiniano II, mas isso não é confirmado. Os outros 2 reis presentes na pintura são desconhecidos, havendo especulações que os reis desconhecidos sejam o imperador da China e um governante da Índia, mas talvez nunca saberemos quem eram os outros representados nessa figura. Caramba, que merda, velho. O Homem de Boskop. O Homem de Boskop é o nome dado a um crânio de um homem possivelmente pré-histórico que chamou a atenção inicialmente pelo tamanho da parte superior do crânio, que levantou especulações sobre a existência de um indivíduo que viveu no passado e tinha uma capacidade cerebral maior do que um humano moderno. Esse crânio foi encontrado na África do Sul em 1913 e na época foi inicialmente considerado até uma espécie separada que foi chamada de Homo capensis, que supostamente teria capacidades cognitivas melhores do que um ser humano moderno. Mas atualmente... Ô, velho, australopithecus cearenses, né, velho? Menino! Tá latado d'água! Essa hipótese desse crânio ter pertencido a uma espécie à parte do ser humano não é considerada.
Quem gosta O disso é disco de editor. Nebra. Ele corta O disco tudo. de Nebra é uma placa de bronze com aplicações em ouro que teria sido encontrada em Miltelberg, na Alemanha, em 1999, junto com outros artefatos que são datados da Era do Bronze. Logo se acredita que esse disco é datado dessa época, há 1600 anos antes de Cristo. O disco chama a atenção por parecer ser um dos mais antigos, se não o mais antigo mapa celeste conhecido, representando com a impressionante precisão fenômenos astronômicos. Logo se acredita que o disco servia para calcular o círculo lunar e solar, assim medindo os anos. No disco está representado tanto o Sol quanto a Lua e um conjunto de estrelas que acreditam ser a Pleiades. O disco também é considerado um artefato fora do seu tempo e um dos maiores achados arqueológicos recentes. Ou vai ver só arte mesmo, né? Escritas desconhecidas. Existem uma série de escritas descobertas em achados antigos que especialistas não conseguem traduzi-las, fazendo esses serem idiomas perdidos, como é o caso da escrita utilizada pelos minoicos, povos que habitavam a ilha de Creta na Grécia em 1400 a.C., podendo ser encontrada em artefatos como o disco de Festo e em fragmentos de tabuletas que nunca foram decifradas completamente, assim como a escrita elamita linear falada em Elam, atual Irã, entre 2300 a 1800 anos antes de Cristo. Também temos o Rogorongo, que é um sistema de escrita encontrado na Ilha de Páscoa. Ele era usado pelos nativos, os Rapa Nui, antes do descobrimento da ilha pelos europeus, tendo recuperado artefatos com os escritos durante o final do século XIX, porém eles não foram completamente decifrados. E além destes, temos os símbolos de Diahu, encontrados em objetos datados do período neolítico, há mais de 8.000 anos atrás, no sítio arqueológico de Diahu, na China. Esses símbolos são considerados um exemplo de protoescrita, sendo talvez uma das formas mais antigas de escrita que conhecemos, apesar de não saber se esses símbolos eram usados como palavras mesmo. Peste? Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann foi um empresário alemão nascido em 1822, que é considerado um dos pioneiros da arqueologia, mas também, ao mesmo tempo, uma das figuras mais controversas do meio. Schliemann era fascinado pelas epopeias gregas, principalmente as escritas por Homero, e ele tinha uma crença muito forte de que as histórias descritas nessas obras, como por exemplo a Guerra de Troia, realmente aconteceram, e não eram 100% peças de ficção, como muitos acreditavam na época. Logo, ele dedicou boa parte da sua vida a provar que certos escritos de Homero eram pelo menos baseados em fatos, buscando especialmente a cidade de Troia. E de fato, ele meio que estava certo, já que ele descobriu um sítio arqueológico na atual Turquia chamado Hisarlik, que realmente acreditam que era o local onde estava localizada a antiga Troia. Porém, apesar dessa descoberta, Schliemann tinha práticas muito extremas para escavar esses sítios, onde ele utilizava muitos explosivos que acabavam destruindo as estruturas antigas. Ou seja, muitos dos sítios arqueológicos que ele cavou foram parcialmente destruídos, especialmente Hisarlik. Logo, por causa disso, hoje não temos essas estruturas muito bem conservadas. Isso já seria o suficiente para ele ser considerado uma pessoa bem controversa. Mas ele também... Bicho, como é que tu é arqueólogo ou entusiasta de arqueologia? Chegamos aqui no sítio de escavação. Vamos começar o trabalho, homens. Aí tá todo mundo com a picaretinha, com a pá, os pincelzinhos. E ele, não. Aí abre uma caixa, pega uma banana de dinamite e corre. Vai pra merda, pô, tu é doida! Ficou conhecido por dar um sumiço em alguns artefatos que ele encontrava nas suas buscas, que muitos deles ele guardou pra si. Além de classificar alguns itens encontrados baseados em nada, como é o caso da máscara de Agamenon. Ele deu esse nome a essa máscara já que ele acreditava que ela pertencia ao herói grego Agamenon, que é uma figura lendária que não se sabe se realmente existiu. Na verdade, hoje historiadores acreditam que essa máscara não pertencia a Agamenon, mas o nome dado por Schliemann ainda é usado para se referir a essa máscara. Provavelmente ela tava inteira, mas ele tá toda chambocada porque ela explodiu, né, velho? Até hoje. O dinossauro cuspidor de fogo. Ah, não.
Ah, não. Aí perdemos demais. Essa é uma teoria levantada que diz que um gênero de dinossauro chamado Parasaurolophus, que viveram há claro. 73 milhões de anos atrás, eram capazes de expelir fogo Era, pela sua boca, era sim. assim como um dragão. Pois é. Uma das Era, principais pô. características do Parasaurolophus é a sua crista craniana. E a teoria em questão afirma que essa crista possibilitaria o animal cuspir fogo, dado a certos químicos que existiriam dentro da crista. E essa, entre aspas, habilidade era usada principalmente como um mecanismo de defesa. A teoria apareceu pela primeira vez em um livro chamado Dinosaur by Design, lançado em 1992 e escrito por um bioquímico americano chamado Duane Gish, que é conhecido por ser um adepto da teoria da Terra jovem, que é uma ideia criacionista que diz que a Terra é muito mais jovem do que a ciência acredita que seja. As pessoas que acreditam nessa ideia afirmam que a Terra tem de 6.000 a 10.000 anos de idade. Versões dessa ideia afirmam até que o ser humano coexistiu com os dinossauros, o que sabemos que meio que não aconteceu. Mas claro que aconteceu, vocês nunca viram os Flintstones, não? segundo o livro, os humanos criaram os mitos dos dragões baseados no Parasaurolophus cuspidor de fogo. E eu não preciso dizer que essa hipótese não é levada em consideração no meio científico, né? Mesmo que nós não temos a certeza de qual era a função dessa crista nesse dinossauro. Nenhuma. Mas existem Estética. hipóteses mais consideradas do que fazer ele cuspir fogo. Dinossauro cuspir fogo, você tá maluco, véi? Não tem nem sentido um negócio desse, pô. Um barco de madeira encontrado embaixo do World Trade Center. Devido à tragédia de 11 de setembro em Nova York, o World Trade Center teve que ser demolido, tendo que escavar até o subterrâneo do local onde estavam as torres. Nisso, em 2010, o pessoal que trabalhava lá encontrou algo bem interessante que estava debaixo das torres, sendo um grande barco de madeira. Esse barco media de 6 a 9 metros de comprimento. E em 2014, a partir de estudos, foi descoberto que o barco teria sido construído em 1776 na Filadélfia. Agora, como ele foi parar debaixo das Torres Gêmeas, ninguém sabe. A Cobra Azteca Perdida. Em 1824, foi organizado na cidade de Londres, pelo naturalista britânico William Bullock, uma exibição chamada Ancient México, ou México Antigo, que tinha como proposta exibir alguns artefatos pertencentes ao povo azteca. Existem algumas ilustrações dessa exibição mostrando o que estava sendo exposto nela. A maioria das atrações são artefatos que conhecemos hoje, como é o caso da Pedra do Sol. Porém, nessas ilustrações existe uma estátua de uma cobra com a cabeça de um homem dentro da boca dela, que ninguém sabe onde ela está hoje em dia. Não se sabe nem se essa estátua realmente só estética, gente, pelo amor de Deus, aztecas, ou uma possível criação de Bullock. E ninguém sabe onde essa estátua está atualmente. Não se sabe nem sequer se ela ainda existe ou se foi destruída, podendo estar mofando em algum sótão em Londres, só esperando para ser encontrada. A Dama de Gelo da Sibéria. Esse é o nome dado a um corpo mumificado encontrado em 1993, próximo ao platô de Ukok, nas montanhas Altai, na Sibéria, próximo às fronteiras da Rússia e da China. Essa múmia foi encontrada em um túmulo que estava coberto de gelo, e parecia que aquele túmulo foi feito por uma pessoa muito importante, já que parecia que 6 cavalos foram sacrificados e enterrados junto ao caixão de madeira que guardava os restos dessa mulher, que espantou os arqueólogos locais devido ao quão preservado estava o corpo, que pode ter sido conservado dado as baixas temperaturas da região. Inclusive, esse corpo está tão bem preservado que as tatuagens que essa mulher tinha ainda estão visíveis. Se acredita que essa mulher fazia parte da cultura Pazyryk, que era um povo nômade que vivia pela região da Sibéria durante a Idade do Bronze. Logo, esse túmulo possivelmente foi feito entre o século 6 ao século 3 a.C. Em alguns lugares até, essa mulher é conhecida como a Princesa de Gelo da Sibéria. Mas apesar desse nome, possivelmente ela não era uma princesa enquanto estava viva. Pouco tempo após o descobrimento, o corpo foi levado a uma cidade próxima, chamada Novosibirsk, para fazer mais estudos, e isso fez com que os habitantes
habitantes locais da região em que o túmulo estava ficarem extremamente insatisfeitos, já que foi desenvolvida uma lenda de que o corpo da princesa da Sibéria tinha propriedades místicas e servia como a protetora da região, se tornando até mesmo um símbolo político do povo da região. Rapaz, eu fui no Google Imagem aí porque eu não botei fé não. Dá pra ver as tatuagens mesmo inteirinha, velho. Que doideira, bicho. Nossa, meu irmão. Região das Montanhas Altai. Logo, 19 anos depois dela ter sido retirada do seu lugar de descanso, a múmia retornou à região das Montanhas Altai, estando hoje em um museu da região. Muita coisa foi perdida. Esse é um fato presente tanto na arqueologia quanto na paleontologia. Muita coisa sobre o passado da Terra está hoje possivelmente perdido para sempre. Talvez artefatos que nos faria conhecer alguma civilização que existiu há milhares de anos atrás não resistiu à passagem do tempo e foi completamente destruída. Além de possíveis fósseis de animais que já andaram pela face da Terra há milhões de anos atrás, que possivelmente nunca serão encontrados e nunca saberemos que eles uma vez já existiram. Ah, mas isso aí não tem muito o que se fazer não, né, velho? Tem coisas que o tempo vai carcomer mesmo e já foi. Então eu acho que é isso. Esse foi o iceberg da arqueologia e da paleontologia. Então foi isso aí. Espero que vocês... Rapaz, o que mais me intrigou foi o lance da Princesa do Gelo. Mas o cabuloso mesmo foi... A tatuagem dela tá inteiraça, véi. Inteiraça mesmo, pô. Você é doido, pô. Tá que o pariu.